No vídeo de hoje, vamos viajar pelas margens férteis do Nilo para descobrir como viviam e trabalhavam os artesãos que deram forma à identidade do Egito Antigo. Vamos acompanhar o ritmo das oficinas, entender como surgiam esculturas, cerâmicas, joias, tecidos e ornamentos funerários, conhecer as relações sociais desses profissionais e observar como sua habilidade moldava templos, cidades e a própria memória dos faraós. Também veremos como o ambiente, as tradições e as necessidades do povo influenciavam cada criação, revelando muito mais do que técnica. Mostravam humanidade, crenças e sonhos impressos em cada peça. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo porque agora vamos começar essa história. Ao longo das margens do Nilo, onde o solo fértil parecia sempre renascer com as cheias anuais, formava-se também o cenário que moldava o cotidiano dos artesãos do Egito Antigo. Eram homens e mulheres que carregavam nas mãos a responsabilidade de transformar matérias-primas simples em objetos essenciais para a vida, para o culto e para a memória dos vivos e dos mortos. Embora não ocupassem o topo da hierarquia social, sua presença era indispensável para o funcionamento do Estado, dos templos e das comunidades. A sociedade egípcia reconhecia que o mundo material não existia sem eles, ainda que muitas vezes seu nome se perdesse por trás do brilho das obras que produziam. A posição social dos artesãos variava conforme a especialidade e o local onde trabalhavam. Aqueles ligados diretamente aos templos e aos palácios costumavam desfrutar de maior prestígio, recebendo moradias próprias em aldeias planejadas, salários regulares em forma de grãos, cerveja e outros bens, além de certa proteção estatal. Nessas comunidades, criadas especialmente para abrigar trabalhadores qualificados, a vida girava em torno da produção constante de objetos destinados aos deuses, ao rei e às elites que buscavam eternizar sua memória. Já os artesãos que atuavam em povoados menores tinham um cotidiano mais modesto, atendendo às necessidades da vizinhança e aos ritmos locais. Mas nem por isso eram menos importantes, pois sustentavam o tecido social que mantinha o país vivo. O ambiente natural ao redor do Nilo oferecia materiais variados que estimulavam diferentes formas de trabalho. A madeira, apesar de não ser abundante, era usada com precisão cirúrgica. Cada tronco importado ou encontrado nas áreas mais úmidas era tratado como um tesouro que serviria para móveis, ferramentas e estatuetas. A pedra, por sua vez, surgia em uma ampla gama de cores e durezas: calcário para relevos, granito para monumentos, quartzito para esculturas mais resistentes. O barro retirado das margens permitia a produção de cerâmicas, tijolos e vasos que sustentavam atividades cotidianas e rituais. Os metais, sobretudo o cobre e o ouro, traziam novas camadas de complexidade técnica e encantamento visual. E claro, os pigmentos naturais, extraídos de minerais triturados com obsessão meticulosa, davam vida às paredes, papiros e objetos ornamentados. Esses materiais não eram apenas recursos, possuíam um significado simbólico que ampliava o impacto do trabalho artesanal. O Egito via o mundo como um espaço onde ordem e caos viviam em eterna disputa, e os artesãos eram agentes diretos da construção da ordem. Cada objeto produzido carregava intenções espirituais, crenças e expectativas. Uma pequena figura depositada em uma tumba não era apenas uma miniatura decorativa. Representava proteção, continuidade, presença divina. Um utensílio doméstico, mesmo simples, era pensado para servir a uma família que dependia de estabilidade para sobreviver em meio ao deserto. A arte e a utilidade caminhavam juntas, sem separações rígidas. Tudo tinha propósito. Essa relação entre função e simbolismo fazia com que o trabalho dos artesãos fosse muito mais profundo do que uma mera atividade manual. Era um elo entre o mundo terreno e o religioso, entre a rotina e a eternidade. Templos precisavam de esculturas que expressassem poder e devoção. Palácios exigiam mobiliário que demonstrasse a grandeza do Estado. E as aldeias buscavam objetos que facilitassem a vida cotidiana e preservassem tradições. Cada demanda moldava a forma como esses profissionais aplicavam sua técnica e sua criatividade, equilibrando ao mesmo tempo rigor e sensibilidade. A convivência próxima com escribas, sacerdotes e supervisores também influenciava o modo como os artesãos compreendiam sua própria função. Eles eram parte de uma engrenagem maior, onde cada peça precisava funcionar para manter o cosmos em harmonia. Isso não significava a ausência de autonomia artística, mas revelava um senso coletivo muito forte. Produzir bem era uma forma de expressar devoção, respeito e pertencimento a uma cultura que valorizava profundamente o fazer manual. Assim, antes mesmo de observarmos os detalhes das oficinas, das ferramentas ou das técnicas específicas, é fundamental entender esse pano de fundo que sustentava o cotidiano dos artesãos do Nilo. Eles viviam entre o rio que nutria, o deserto que ameaçava e os deuses que guiavam. Nesse espaço de contrastes,
Suas mãos davam forma ao que o povo precisava, ao que o Estado exigia e ao que a religião determinava. E é desse ponto que seguimos adiante, acompanhando como essas vidas moldavam peica por peica a identidade de uma das civilizações mais marcantes da história. As oficinas onde os artesãos do Nilo atuavam eram ambientes vivos, impregnados de poeira fina, aromas de madeira recém-cortada, faíscas metálicas e fragmentos de pedra espalhados pelo chão batido. Cada espaço tinha organização própria, adaptada à especialidade dos trabalhadores, mas todos compartilhavam o mesmo espírito. Ali, o tempo parecia seguir um ritmo particular, condicionado pelo som constante das ferramentas, pelo calor do sol e pelas exigências das encomendas. Em muitos casos, as oficinas estavam ligadas diretamente aos templos ou a complexos residenciais do Estado, e sua estrutura era planejada para garantir eficiência e ordem. Havia áreas para estocar matérias-primas, locais mais iluminados para trabalhos minuciosos e zonas externas reservadas para atividades que exigiam ventilação, como a fundição de metais ou a queima de cerâmica. As ferramentas variavam enormemente conforme o ofício. O artesão da madeira trabalhava com formões, serras, raspadores, martelos e cunhas cuidadosamente afiadas. A madeira não era um recurso abundante, por isso cada corte precisava ser pensado com precisão para evitar desperdícios. Nas oficinas de escultura em pedra, o ambiente era marcado pelo som de percussão. Martelos de cobre ou bronze atingiam cinzéis feitos para abrir fendas, alisar superfícies ou dar forma a detalhes delicados. O processo era demorado e extenuante, exigindo paciência e domínio de cada etapa. Os especialistas em metais, por sua vez, atuavam em espaços quentes e sufocantes, onde fornos de argila eram mantidos em altíssimas temperaturas por meio de foles operados manualmente. Era ali que barras de cobre, bronze ou ouro eram derretidas, moldadas e marteladas, até alcançar o formato exato desejado. A fundição exigia conhecimento profundo sobre o comportamento dos materiais, já que qualquer variação de temperatura poderia comprometer o brilho ou a resistência da peça final. O domínio da metalurgia era uma marca de prestígio menos afinal. Trabalhar com metais preciosos era lidar com elementos associados à eternidade e ao poder divino. Os oleiros, por outro lado, lidavam diretamente com barro extraído das margens do Nilo. Eles o misturavam com palha triturada, moldavam vasilhas com as mãos ou em tornos simples e depois levavam o produto ao forno. Cada vaso passava por um processo cuidadoso envolvendo secagem ao sol, polimento e, às vezes, pintura com pigmentos minerais. Suas oficinas eram caracterizadas por longas fileiras de recipientes recém-modelados, esperando para serem queimados, criando um cenário quase hipnótico de formas repetidas que expressavam tanto utilidade quanto estética. Os tecelões trabalhavam majoritariamente em interiores, onde grandes teares eram instalados vertical ou horizontalmente. Fios do linho, obtidos de uma planta amplamente cultivada no vale, eram lavados, batidos, torcidos e organizados antes de se transformarem em tecidos finos, usados em roupas, cortinas ou mantos cerimoniais. A repetição dos movimentos, puxar, prender, apertar menos, criava uma espécie de ritmo silencioso, como se o artesão estivesse trançando não apenas fios, mas também histórias que atravessariam gerações. Por trás de toda essa produção, havia um sistema de aprendizado que começava cedo. Muitas crianças nascidas em famílias de artesãos já cresciam dentro das oficinas, observando o trabalho dos pais e imitando seus gestos. O aprendizado era prático, baseado na repetição constante e no acompanhamento direto de um mestre. Com o tempo, os aprendizes assumiam tarefas simples: carregar materiais, organizar filaments, preparar pigmentos, amaciar fibras. Conforme demonstravam habilidade e disciplina, passavam a executar partes essenciais do processo produtivo, até conquistar autonomia para criar suas próprias peças. Esse processo formativo não era rápido. Levar anos para se tornar um artesão pleno era algo esperado, pois cada técnica exigia compreensão intuitiva das propriedades dos materiais, do peso das ferramentas e do comportamento de cada superfície. A experiência moldava a sensibilidade do trabalhador, ensinando-o a interpretar rachaduras, medir proporções e prever resultados antes mesmo do primeiro golpe. Assim, as oficinas funcionavam como verdadeiras escolas, onde o conhecimento era transmitido de geração em geração, garantindo a continuidade das tradições artesanais do Egito. A rotina nessas oficinas era intensa. Trabalhava-se longas horas, especialmente quando uma encomenda real ou religiosa exigia dedicação total. Ainda assim, havia entre os artesãos uma sensação de pertencimento.
O que produziam tinha destino certo e importância clara. Eles sabiam que suas criações ultrapassariam o uso imediato e alcançariam esferas simbólicas, políticas e espirituais. Isso dava ao trabalho diário uma seriedade quase solene, mesmo nos dias mais cansativos. Em meio a ferramentas desgastadas pelo uso, materiais valiosos e aprendizes ansiosos para absorver cada técnica, as oficinas do Nilo eram mais do que espaços de produção. Eram ambientes de criatividade disciplinada, de memória coletiva e de profundo orgulho. E é ali, naquele ruído constante de trabalho, que se compreende como a habilidade dos artesãos se tornava parte indispensável da própria identidade egípcia. Nas comunidades de artesãos do Egito Antigo, a convivência diária moldava não apenas a produção material, mas também as relações humanas que sustentavam cada oficina. Essas aldeias, muitas vezes construídas especialmente para trabalhadores especializados, formavam pequenos mundos onde disciplina, companheirismo e tensões coexistiam. A rotina começava cedo, quando o sol ainda surgia por trás do deserto, lançando luz sobre o movimento constante de pessoas carregando ferramentas, blocos de matéria-prima, cestos de fibras e panelas fumegantes com a primeira refeição do dia. Cada um sabia exatamente onde deveria estar e qual tarefa precisava cumprir, pois a organização interna era essencial para manter a fluidez do trabalho. A hierarquia dentro desses grupos era clara, embora não fosse necessariamente rígida a ponto de impedir trocas e diálogos. Os mestres artesãos ocupavam a posição mais alta, acumulando décadas de prática, domínio técnico e responsabilidade sobre o resultado final das obras. Eles supervisionavam cada etapa, corrigiam erros, distribuíam tarefas e decidiam como atender às demandas mais complexas. Abaixo deles vinham os trabalhadores experientes, que já haviam superado a fase de aprendizado e podiam executar partes essenciais de esculturas, mobiliário, cerâmicas ou objetos metálicos. Esses artesãos intermediários garantiam que o ritmo produtivo não se perdesse, atuando como sustentação entre os mestres e os aprendizes. Os aprendizes, por sua vez, ocupavam o nível mais baixo da hierarquia, mas isso não significava que seu papel fosse irrelevante. Pelo contrário, sem eles o fluxo de trabalho seria interrompido. Eles preparavam materiais, removiam detritos, afiavam ferramentas, mantinham o ambiente organizado e aos poucos participavam de etapas simples de produção. Sua presença trazia energia nova à oficina, mas também exigia paciência dos mais experientes, que precisavam equilibrar a pressão das encomendas com o dever de transmitir conhecimento. Ensinar era parte intrínseca da rotina, e essa troca constante reforçava os laços entre gerações. A cooperação entre os artesãos era inevitável e ao mesmo tempo vital. Muitos projetos exigiam trabalho conjunto. Esculturas monumentais dependiam de vários pares de mãos sincronizadas. Peças metálicas passavam por diferentes especialistas antes de alcançar seu acabamento final. Tecidos elaborados exigiam coordenação entre quem preparava os fios e quem manejava o tiá. Essa dinâmica colaborativa criava um ambiente de trabalho marcado por interdependência. Mesmo quando existiam rivalidades ou disputas silenciosas por reconhecimento, o bem coletivo predominava, pois qualquer ruptura podia comprometer a qualidade final do objeto e, por consequência, a reputação de toda a comunidade. Os desafios diários eram numerosos. O calor intenso prejudicava o foco. Ferramentas se desgastavam rapidamente. Matérias-primas nem sempre chegavam em quantidade suficiente, e algumas encomendas exigiam precisão quase impossível. Além disso, os supervisores enviados pelo Estado ou pelos templos observavam de perto o andamento das obras, cobrando prazos e padrões rígidos. Momentos de tensão não eram raros, especialmente quando surgiam erros que obrigavam a reiniciar um trabalho complexo. Ainda assim, havia entre os artesãos um tipo de força coletiva, um senso de que dificuldades eram partes naturais do processo e podiam ser superadas com resiliência e união. A vida fora das oficinas também fortalecia esse espírito comunitário. Nas aldeias especializadas, como as famosas comunidades de trabalhadores ligadas à construção de tumbas reais, as casas eram dispostas lado a lado, formando ruas estreitas onde as famílias conversavam, trocavam alimentos, pediam ajuda e celebravam festividades juntas. As refeições eram momentos de pausa em que surgiam risadas, desabafos e comentários sobre o trabalho do dia. Alguns artesãos gostavam de contar histórias, outros compartilhavam superstições, enquanto alguns preferiam apreciar o silêncio que não existia dentro das oficinas. Laços de amizade nasciam naturalmente desse convívio prolongado. No entanto, mesmo em meio à camaradagem, existia o peso constante das expectativas. Os artesãos sabiam que seu trabalho não era apenas manual, era simbólico. Cada peça produzida carregava significado religioso, político ou social. Isso gerava uma pressão interna para ser preciso, cuidadoso e fiel às tradições. A criatividade não era proibida,
mas precisava ser exercida dentro de limites pré-estabelecidos. Os artesãos aprendiam a criar sem romper com o estilo consagrado, a inovar sem transgredir o equilíbrio esperado pelas elites ou pelos deuses. Era um jogo sutil entre disciplina e imaginação. Essa convivência entre regras e liberdade artística criava uma cultura interna muito particular. Havia espaço para experimentação, mas sempre enraizada em um conhecimento ancestral que os mestres insistiam em preservar. O respeito pelas técnicas antigas era tão forte quanto a vontade de deixar uma marca pessoal em cada criação. Essa tensão produtiva fazia com que cada artesão desenvolvesse seu próprio estilo, mesmo dentro de um padrão coletivo. Muitos sabiam que jamais seriam reconhecidos pelo nome, mas deixavam pequenas assinaturas invisíveis aos olhos modernos, detalhes minúsculos que denunciavam sua mão no processo. No fim, a vida nas comunidades de artesãos funcionava como uma engrenagem movida pelo esforço conjunto. Cada indivíduo carregava sua parcela de responsabilidade, mas era a soma de todos que permitia que o Egito continuasse erguendo templos, pintando murais, esculpindo estátuas e produzindo objetos que atravessariam milênios. Era uma convivência nem sempre simples, mas profundamente significativa, onde o trabalho moldava as relações e as relações moldavam o trabalho, e assim seguia o ciclo. Tradição transmitida, criatividade ajustada e uma comunidade inteira dedicada a manter viva a arte que conectava o mundo terreno ao divino. Trabalhar para o Estado egípcio ou para os templos não era apenas uma função profissional. Era assumir um compromisso que misturava devoção, responsabilidade política e uma sensação constante de vigilância. As encomendas oficiais chegavam até as oficinas carregadas de expectativas e instruções precisas, determinadas por escribas sacerdotes e administradores que conheciam exatamente o significado de cada cor, proporção e gesto representado. Nada podia ser deixado ao acaso, pois o que os artesãos produziam estava destinado a dialogar diretamente com os deuses e a eternizar a memória dos faraós. Nesse contexto, cada traço, cada polimento e cada entalhe adquiria um peso que ultrapassava o valor material. As tumbas reais, em especial, exigiam um nível de perfeição que muitas vezes chegava às fronteiras do impossível. As esculturas destinadas a acompanhar o falecido na pós-vida precisavam refletir dignidade, poder e serenidade. Os artesãos conheciam profundamente os padrões estéticos que definiram gerações. O olhar firme, o rosto equilibrado, a postura imponente. Porém, além da forma física, havia regras simbólicas que deveriam ser obedecidas com rigor, proporções sagradas, gestos codificados, combinações de materiais que evocavam atributos divinos. O realismo era desejado, mas não podia quebrar o ideal que conectava o rei ao mundo espiritual. Dentro dos templos a lógica era semelhante. Estátuas de divindades, relevos narrando rituais, colunas decoradas com hieróglifos meticulosamente entalhados, tudo isso precisava transmitir ordem cósmica. O artesão não criava apenas para agradar olhos humanos. Ele participava de uma engrenagem religiosa que mantinha o equilíbrio entre o visível e o invisível. Uma inscrição mal feita, uma cor aplicada de maneira incorreta ou um detalhe fora de proporção não eram simples erros técnicos. Eram falhas que podiam prejudicar o ritual, impedir a comunicação com os deuses ou desagradar uma divindade específica. A responsabilidade, por si só, já justificava a seriedade absoluta com que esses trabalhos eram conduzidos. Ao receber uma encomenda oficial, os artesãos passavam por sessões detalhadas de instrução. Supervisores estabeleciam medidas exatas, discutiam materiais adequados e registravam listas de elementos simbólicos obrigatórios. Muitas vezes, o trabalho começava com desenhos preliminares feitos por mestres especializados no planejamento visual das obras. Esses esboços eram estendidos no chão da oficina, apresentados aos trabalhadores e revisados quantas vezes fosse necessário. Só depois disso, quando não havia margem para dúvida, iniciava-se a execução. Cada etapa era observada, registrada e por vezes repetida até alcançar o padrão exigido. Essa busca incessante pela perfeição, entretanto, não anulava a expressão individual dos artesãos. Pelo contrário, dentro das limitações havia espaço para refinamento pessoal, para um toque quase imperceptível, que revelava sensibilidade técnica. Um escultor experiente sabia dar vida a um rosto com uma sutileza que outro jamais conseguiria imitar. Um pintor habilidoso conseguia criar graduações de cor que pareciam vibrar sob a luz. Um ourives dominava curvas e encaixes que pareciam impossíveis para as mãos comuns. A genialidade existia, mas precisava ser discreta, respeitosa e muitas vezes silenciosa. Em momentos de maior complexidade, equipes inteiras se formavam para atender uma única encomenda. A construção de uma estátua monumental, por exemplo, envolvia desde extratores de pedra até polidores finais. Os blocos eram transportados por longas distâncias, passando por rios, estradas e rampas,
até chegar às mãos dos artesãos especialistas. Cada equipe tinha sua parte, e todas sabiam que qualquer falha repercutiria no trabalho das demais. Essa consciência coletiva criava uma intensidade particular no ambiente. Todos estavam focados, todos carregavam o mesmo fardo e todos compreendiam a grandiosidade daquele projeto. Havia também um lado emocional desse processo. Muitos artesãos se sentiam honrados por participar de obras que atravessariam eras. Mesmo que seus nomes raramente fossem registrados, eles sabiam que deixavam fragmentos de si nas paredes de um templo, nos relevos de um sarcófago ou nos amuletos depositados ao lado de um corpo para garantir proteção eterna. Essa sensação de permanência dava um sentido quase espiritual à rotina exaustiva, transformando cada gesto em uma afirmação de pertencimento à história e à fé do povo egípcio. Ao mesmo tempo, viviam sob a pressão de prazos e inspeções. Supervisores exigiam constância e verificavam minúcias que poderiam passar despercebidas para qualquer outra pessoa. Por vezes, peças eram descartadas mesmo após semanas de trabalho, simplesmente porque não atenderam a um detalhe específico. Isso gerava frustração, mas também reforçava a disciplina que sustentava a reputação das oficinas oficiais. A perfeição não era uma opção. Era o mínimo aceitável. Assim, o trabalho para templos e tumbas reunia técnica, dedicação e reverência. Os artesãos não eram apenas executores, mas mediadores entre o humano e o divino. Suas mãos criavam pontes entre mundos, transformando pedra, metal e pigmento em linguagem sagrada. Em cada encomenda oficial, eles lidavam simultaneamente com o peso da tradição e a oportunidade de participar da construção de algo destinado à eternidade. E é nesse equilíbrio singular que se revela a profundidade de sua arte. Uma criação feita para durar, para significar e para permanecer. Criar uma estátua no Egito Antigo não era apenas um exercício técnico. Era um processo quase ritualístico em que cada fase carregava um propósito. Tudo começava com a escolha do bloco de pedra, momento que reunia mestres e trabalhadores experientes. Eles avaliavam não apenas a qualidade do material, mas também o caráter simbólico da cor e da textura. Um granito avermelhado podia sugerir força e vitalidade, enquanto o calcário claro evocava pureza e serenidade. Depois da seleção, o bloco chegava à oficina e era estudado como se já contivesse, em essência, a figura que surgiria. Para muitos artesãos, a função deles era revelar o ser que dormia dentro da pedra, e não simplesmente esculpi-lo. O processo de criação começava com cortes amplos, definindo a forma geral. Ferramentas mais pesadas abriam espaço para instrumentos delicados que, pouco a pouco, revelavam detalhes do rosto, da postura e dos adornos. O tempo parecia se dilatar enquanto o escultor trabalhava na expressão. Os olhos deveriam transmitir calma e poder. A boca precisava sugerir equilíbrio, e a postura do corpo devia refletir eternidade. Não havia pressa nessas etapas. Uma expressão exagerada ou um ângulo mal definido poderia comprometer o simbolismo que a estátua carregaria. Quando a escultura se aproximava da forma final, polidores assumiam o acabamento, usando abrasivos naturais para dar brilho e suavidade, criando superfícies que refletiam luz de forma quase hipnótica. Finalizada, a estátua era purificada, recebia pigmentos ou incrustações e tornava-se apta a ser colocada diante de um altar ou no interior de uma tumba. As pinturas, por sua vez, seguiam lógica distinta, mas igualmente rigorosa. Antes que qualquer cor tocasse a parede, escreventes e desenhistas traçavam quadrículas, criando uma base que servia para manter as proporções canônicas de corpos, objetos e cenas narrativas. Nada era desenhado de improviso. A arte egípcia se movia por uma gramática visual. Posições, tamanhos e gestos seguiam regras que reforçavam hierarquia e significado. A figura do faraó, por exemplo, nunca aparecia diminuta. Além disso, os pigmentos eram preparados com cuidado extremo. O amarelo, derivado de ocre, evocava luz e calor solar. O azul, obtido de minerais específicos, representava o divino e o eterno. O verde simbolizava renascimento. Cada pincelada carregava um universo simbólico. Os artistas sabiam que não estavam ilustrando apenas cenas, mas moldando uma narrativa espiritual. Quando se tratava de amuletos, o processo era ainda mais íntimo. Eram objetos pequenos, mas carregados de força. Cada formato, escaravelho, olho protetor, nó sagrado, figura de divindade, tinha função específica. Amuletos destinados a acompanhar os mortos tinham um papel crucial: proteger, guiar, fortalecer. Já os usados pelos vivos buscavam trazer saúde, afastar o infortúnio ou garantir fertilidade. Os artesãos que se especializavam nesses talismãs eram profundamente conhecedores das crenças populares e das práticas religiosas. Sabiam que, ao entalhar um escaravelho, estavam representando não apenas um inseto, mas o símbolo do nascer diário do sol,
da renovação contínua do cosmos. Esses objetos frequentemente eram feitos em faiança, cerâmica vitrificada de cor vibrante, ou em pedras semipreciosas como cornalina, ágata e turquesa. A escolha do material definia parte do efeito espiritual que se desejava alcançar. Cada curva, cada detalhe e cada brilho era construído com intenção. Os objetos cotidianos, por sua vez, revelavam outra faceta da criatividade dos artesãos. Nas casas egípcias, panelas, tigelas, jarros, colheres, baús e móveis simples faziam parte do tecido da vida diária. Embora fossem peças funcionais, muitas recebiam ornamentos discretos que refletiam o gosto e a identidade cultural da população. Uma jarra usada para armazenar água podia ter pequenos desenhos gravados. Uma caixa de cosméticos podia apresentar detalhes refinados, mesmo sendo algo utilizado todos os dias. A beleza e a utilidade caminhavam juntas. E isso mostrava que a arte não estava restrita aos templos ou palácios. Ela vivia nas cozinhas, nos quartos, nos pátios onde famílias se reuniam, nos barcos que deslizavam pelo Nilo e até nas ferramentas utilizadas para o trabalho agrícola. As cenas que envolviam a criação desses objetos eram cheias de movimento. Em uma oficina de cerâmica, por exemplo, era comum ver oleiros trabalhando em silêncio concentrado enquanto um ajudante girava o torno rudimentar. A peça surgia rapidamente, moldada pelas mãos firmes que sabiam exatamente quanta pressão aplicar. Depois, fileiras de vasos secavam ao sol, esperando para serem levados ao forno. Nas oficinas de metalurgia, o contraste era outro. Chamas ardentes, o calor quase insuportável, o som ritmado de martelos moldando ornamentos, pulseiras, pontas de ferramentas e lâminas polidas. E nas áreas destinadas ao linho, mulheres e homens trabalhavam lado a lado, trançando fios, ajustando pesos e transformando fibras simples em tecidos que serviriam tanto para roupas comuns quanto para vestimentas cerimoniais. Mesmo o utensílio mais simples carregava a intenção. Uma colher usada para aplicar maquiagem não era apenas um objeto prático. Podia ter o formato de uma jovem nadadora, simbolizando beleza e vitalidade. Uma tigela para preparar pão podia ter inscrições breves pedindo fartura. Um banco de madeira que sustentava um trabalhador exausto ao final do dia podia ter entalhes discretos. Como se algo, no momento da criação, tivesse deixado ali um gesto de carinho ou humanidade. Cada objeto, fosse uma estátua monumental ou um pequeno amuleto pendurado no pescoço, menos constituía uma mensagem silenciosa. Os artesãos do Nilo sabiam que suas obras eram pontes entre necessidades humanas e significados profundos. Viviam conscientes de que o que produziam ecoaria na vida prática, na espiritualidade, na memória e na própria identidade coletiva de seu povo. E ao observarmos essas criações hoje, percebemos que nada do que faziam era banal. Tudo era carregado de propósito, intenção e reverência pela vida. Atravessar as últimas camadas da história dos artesãos do Nilo é como observar, em silêncio, o eco remoto de mãos que jamais deixaram de existir. Mesmo que seus nomes tenham sido apagados pelo tempo, suas obras permaneceram como testemunhos resilientes de vidas inteiras dedicadas a transformar matéria em memória. Ao contemplar esse legado, torna-se evidente que cada superfície polida, cada linha pintada e cada objeto moldado representava muito mais que uma simples tarefa manual. Era a afirmação de uma identidade coletiva construída ao longo de gerações. Os artesãos, trabalhando entre rios, desertos e cidades vibrantes, deixaram um repertório tangível que permite entender um pouco melhor o próprio espírito do Egito Antigo, e com isso compreender também a forma como uma civilização via a si mesma e ao mundo ao redor. O artesão egípcio não criava apenas para uso imediato. Sua criação era um pacto com a ideia de permanência. Acreditava-se que objetos cuidadosamente produzidos podiam acompanhar os mortos na eternidade. Proteger leis, honrar divindades e garantir a continuidade de tudo o que fosse essencial à ordem do universo. Essa noção de durabilidade moldou a sensibilidade artística da região. O que vemos hoje em museus, escavado de tumbas ou preservado em templos, não é apenas estética refinada. É o resultado de um pacto entre técnica, crença e visão de futuro. Para esses trabalhadores, a matéria-prima era apenas o começo. O destino da peça era o que realmente definia seu valor. Ao imaginar o artesão inclinando-se sobre a pedra, escolhendo pigmentos ou alinhando cuidadosamente fibras e tramas, percebe-se um vínculo íntimo entre gesto e propósito. Essa dedicação atravessava a vida de cada artesão desde cedo. Muitos cresciam observando pais, tios ou vizinhos ao trabalho, absorvendo os detalhes que mais tarde formariam seu próprio repertório. E mesmo após atingir maestria, continuavam aprendendo, refinando-se, corrigindo caminhos. Esse movimento constante, feito de ajustes delicados e pequenos avanços quase invisíveis,
acabou se tornando parte essencial da identidade cultural egípcia. A transmissão desse conhecimento gerou uma cadeia contínua de saberes que resistiu à passagem de dinastias, crises, invasões e transformações sociais. Assim, o que hoje admiramos como arte egípcia é, na verdade, a soma de milhares de vidas dedicadas ao mesmo fluxo criativo, cada uma acrescentando uma nuance ao estilo que se tornou imortal. O famoso equilíbrio visual das obras do Egito, simetria, ordem, proporção, só existe porque inúmeros artesãos trabalharam juntos ao longo dos séculos, aperfeiçoando esse modelo coletivo. Isso criou uma espécie de fio invisível que conectava mestres a aprendizes, ateliês a templos, encomendas reais a pequenas oficinas comunitárias. E esse fio, mesmo com o fim do Egito faraônico, não se rompeu completamente. Ele permanece preso às peças que sobreviveram, permitindo que, ainda hoje, arqueólogos e pesquisadores sigam rastros de técnicas, estilos e marcas individuais que atravessaram o tempo. Olhar para esses objetos é, portanto, reencontrar a presença dos próprios criadores. Mas talvez o aspecto mais impressionante desse legado seja sua capacidade de emocionar mesmo depois de milênios. Uma pequena estatueta, uma caixa de madeira esculpida, um amuleto pintado com precisão quase microscópica menos, tudo isso carrega um vestígio humano que nenhuma erosão conseguiu apagar. É como se o gesto do artesão continuasse ali, suspendido, esperando ser reconhecido. Essa sensação aproxima o presente do passado de maneira delicada, mostrando que, por trás da grandiosidade dos templos e dos nomes dos faraós, existiam pessoas comuns que deixaram sua marca sem jamais imaginar o alcance dela. Pessoas que, entre o calor do sol e a poeira fina das aldeias, transformaram o cotidiano em eternidade. Por isso, falar sobre os artesãos do Nilo é falar sobre resistência. Não apenas a resistência da matéria, mas da própria intenção humana. Cada peça produzida era uma tentativa de registrar algo valioso. Uma crença, um desejo de proteção, um relato silencioso sobre o mundo. Ao preservar esses objetos, o Egito preservou também a identidade de seus criadores, mesmo quando a escrita não registrou seus nomes. E essa herança continua viva, lembrando que a história não é feita apenas por governantes, mas por todos aqueles que, com paciência e engenho, moldam o que permanece. Assim, ao encerrarmos essa jornada pelas oficinas, aldeias e templos do Egito Antigo, fica a percepção de que o verdadeiro poder dos artesãos não estava apenas em suas técnicas, mas na profundidade de seu compromisso. Eles não apenas trabalhavam, imprimiam no mundo uma visão sensível e duradoura. É graças a eles que ainda podemos tocar, ver e compreender parte de um universo que já não existe. Sua obra atravessou tempestades de areia, mudanças de poder, séculos de esquecimento, e conseguiu chegar até nós com surpreendente clareza. No fim, o Nilo continuou seu curso. As cidades mudaram, as dinastias desapareceram, mas o toque desses criadores permaneceu. E é isso que transforma a arte dos artesãos do Nilo em algo verdadeiramente eterno.